Fala galera, boa noite. O vídeo é saia da bolha. Sai da bolha, por que sair da bolha? Porque a gente nota que tudo conduz a gente para viver na nossa redoma, na nossa bolha, dentro do nosso mundo, sem olhar para fora. É engraçado que livros de muita inteligência, de muita sabedoria, eles sempre aconselham você se olhar de dentro para fora. A Bíblia é um deles, autores como Augusto Cury também sempre falam sobre isso. Mas vamos lá, vamos ao teor principal do vídeo, que é o sair da bolha. A gente precisa voltar e resgatar o tempo que a gente pensava, sabe? Um tempo antes de criarem uma frase que para mim é uma das frases mais idiotas já criadas, política, religião e futebol não se discute. Eu não vou dizer que ela é a mais idiota de todas, porque pelo menos um terço dela está correto. Porque, de fato, para mim, futebol não se discute. Porque o futebol ele é baseado no amor que você tem pelo time e não na razão, na quantidade de títulos. Não é. Talvez você lá atrás escolheu porque era um time que ganhava muito. Mas hoje, independente se ele ganha ou se ele perde, e quantas Libertadores ele tem, quantos Mundiais ele tem, ou se ele tem ou não Mundial, e você continua torcendo para esse time. Por quê? Porque é por amor. Então não se discute se o time é bom, se você deve torcer para esse ou aquele. Por quê? Porque sabe que é por amor. Agora, política e religião deveria se discutir. Mas o problema é que a maioria das pessoas, elas que falam isso é porque são burras pra caramba, demais, e não tem condições, não é só capacidade intelectual não, mas não tem condições de manter uma discussão dentro da base da elegância, ou na base do conceito do amor pelo próximo. Não, ela quer já xingar, ela quer tratar o político de estimação, e ou seja da direita, seja da esquerda, ou vice-versa. E aí não consegue discutir, por isso que amizades são acabadas em épocas políticas, porque as pessoas são muito burras ou idiotas demais para discutir de forma racional. Tá? E isso é para qualquer área. Dentro da religião, existem pessoas que vão perpetuando dentro de uma igreja de geração para geração porque simplesmente aprendeu ou acreditou que aquilo era certo ou errado. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa que ela falou assim: eu acho errado demais na minha igreja, porque na minha igreja não pode usar, era uma mulher, não pode usar calça comprida, não sei o que, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Quando ela acabou de falar, eu falei assim: mas por que você não procura um lugar que se adeque mais com a doutrina que você entende na Bíblia? Eu acho que é o mais lógico, o mais racional. Ela entendeu e teve uma visão pela Bíblia. Mas a resposta dela foi o quê? Porque eu aprendi ali, porque ali veio meus pais. Isso não tem a ver com gratidão. Você deve ser grato a todo lugar que você aprendeu. E sim, tem que ser grato mesmo. Mas você não precisa ficar debaixo de uma liderança que está destoando do que você, divergindo do que você entende da Bíblia. Ou porque você veio de geração para geração. E há muitos hoje cristãos, eles vivem em igrejas, não porque eles leram a Bíblia, porque eles entenderam, tiveram uma revelação de que aquele é o local que eles devem estar, seguindo o propósito de Deus que eles devem seguir. Não, eles estão naquele lugar porque foi passado de geração para geração. E ainda fala assim: não, religião não se discute. Burro pra caramba, porque uma das bases da religião não é a fé. Não é só a fé. Uma das bases da religião é também o racional. É só você parar para pensar e ver qual é o maior fundamento da igreja. É a Bíblia. Você precisa ser racional para ler a Bíblia. Você precisa ser espiritual? Precisa, mas se não for por meio do entendimento da razão, você não absorve o espiritual, filhão. Então, Cristo, como é que ele chega para ensinar? Ele pega toda uma questão espiritual, ele sobe um monte e fala sobre coisas espirituais por meio da razão, do racional. Ele leva as pessoas a entenderem e a verem, a viver o espiritual. Cristo ele divergia de tudo da religião naquela época. Ele não pregava no templo, ele até ia discutir no templo quando criança, foi algumas vezes, mas ele pregava do lado de fora. Ele destoou totalmente da religião judaica naquela época. Mas você não, você quer viver num padrão que foi colocado. Política é a mesma coisa. Um exemplo de política interessante é que esse dia chegou um colega e falou assim: o Bolsonaro lá, ele nunca trabalhou na vida, saiu do exército. Eu falei assim: cara, eu não sei da vida, né? Não sei direito da vida do Bolsonaro e de fato eu não sei.
não tenho um conhecimento próprio da pessoa em si, talvez eu conheça um pouco mais do que o governo dele fez, o que vem fazendo, e comparativos, mas a pessoa em si não tem tanto conhecimento assim. Mas beleza, pode ser que ele nunca tenha trabalhado, isso não é demérito ou mérito, não sei se ele foi empreendedor, não sei o que ele foi, sei, parece que ele teve um período ali no exército, mas aí ele começou, até aí tá tudo certo. Ele falou uma coisa que eu não tenho conhecimento, beleza, tá? Aí ele começou a falar o seguinte, porque o governo do Lula, porque não sei o que, eu falei assim, não, mas peraí, filhão, vamos lá. Você falar que esse cara não trabalhou e falar que o Lula sempre trabalhou, a gente precisa ver quando o Lula se aposentou. E aí a pessoa literalmente na hora, né, parou e falou assim, vamos fazer uma pesquisa rápida na internet, né? E quando eu falei para ele quando que o Lula se aposentou, ele parou a discussão e permaneceu batendo na tecla falando do outro candidato. Cara, para mim é uma coisa muito irracional isso. Tá? Para mim, as ideias elas devem ser discutidas no campo da razão. Nós precisamos aprender a discutir ideias no campo da razão, não do campo da emoção. Se nós começarmos a tratar política e religião somente no campo da emoção, você pode gostar de quem você quiser, mas se nós tratarmos política e religião só no campo da razão, aí a gente vai servir de pedra de tropeço e de engano. Escutem o que eu estou falando para vocês. Então, o vídeo é para te incentivar a sair da bolha. Olhe o diferente, olha o contraditório, olha para o outro lado, se coloca no lugar de outras pessoas. E eu não estou falando a favor da direita, da esquerda, ou da religião A ou da religião B. Eu estou simplesmente incentivando que se você for uma pessoa disruptiva, uma pessoa que sai da bolha para qualquer área da sua vida, você não vai viver de acordo com o que as pessoas querem que você viva, mas você vai viver o extraordinário. Pessoas que querem viver o extraordinário como Cristo viveu, elas precisam ser disruptivas, elas precisam ser pessoas que fazem coisas extraordinárias, tá? E como seguidor de Cristo, eu quero te incentivar. Seja extraordinário, seja disruptivo, saia da bolha, olhe para outros horizontes, ainda que você tenha o seu padrão, o seu modo de pensar, não estou falando para você mudar, mas olhe outro lado, porque de repente olhando outros lados, você pode identificar e ver que você não está certo, que você não é a última Coca-Cola do deserto, que você não é a melhor pessoa do mundo como você acha que você é. Beleza? Valeu, até mais!